Olá, sou a Nani Rodrigues, sou decoradora de eventos, florista. Como prometido ontem, eu vou ensinar vocês a fazer um arranjo de flores ou folhagens com o que vocês têm em casa. Né? Nós estamos aí na quarentena, então a gente vai aproveitar tudo que tem em casa. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma tesoura ou de poda, se vocês tiverem melhor, porque vai ter alguns galinhos de plantas que são um pouquinho mais duros, ou uma tesoura comum, ou uma faquinha também, né, um pouquinho mais afiada, mas esse material já dá. Vocês vão precisar de água, né, eu peguei uma canequinha aqui de água, uma água bem limpinha. Eu dei uma lavadinha no vaso que eu vou utilizar, então é bom deixar ele bem limpinho para não ter nenhuma sujeirinha lá dentro e ficar sujando a água. Eu gosto bastante, eu não sei se vocês têm um vaso como esse mais bonitinho em casa, ou se tem um vidro comum, mas que também fica muito bonito, tá? Um vaso de vidro, ou pode ser até um vidrinho de palmito, né? Pra quem não tem nada em casa e quer deixar um verdinho, um vidrinho de palmito já faz uma grande diferença aí dentro de casa, tá joia? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar as plantas que eu tenho aqui no meu jardim. Eu peguei alguns vasos que eu já tenho aqui em casa, que é a areca bambu, a alpínia, que é uma flor tropical. Adoro essa alpínia, e vou trabalhar um pouquinho com o hibisco. O hibisco não é uma folhagem tão resistente assim, mas dá pra estar sempre, eu vou ensinar vocês a estar sempre trocando, como cuidar para ele ter uma durabilidade um pouquinho maior. Então eu não sei quais são as plantas que vocês têm em casa. Eu gosto de trabalhar com texturas diferentes, cores diferentes de folhagens, um tomzinho mais claro, o hibisco é um mais escuro, e a areca também é um outro tom. Enfim, eu tenho a dracena também, que ela é avermelhada. A dracena eu gosto muito de trabalhar com ela, que ela tem mais ou menos umas 60 espécies de dracena, e elas são super resistentes. Então os arranjos duram muito mais, tá? Então eu vou começar podando aqui. Eu já deixei algumas coisinhas podadas, mas eu vou ensinar vocês, tá bom? Então vamos lá. O arranjo ele tem que ser proporcional. O meu vidro ele não é tão grande, ele é um vidro pequeno. Aí eu vou mostrar como seria a proporção, tá bom? Então vamos lá. Para cortar, vocês precisam cortar sempre na diagonal, tá? Se vocês cortarem reto, o que vai acontecer? Quando eu colocar o galinho no vaso, né, no arranjo, quando eu colocar ele no vaso, ele vai, se ele estiver reto, ele vai encostar lá no fundo. Se tiver qualquer sujeirinha na água, ele vai entupir o cabinho e não vai subir água para a planta. Então o ideal é que corte sempre na diagonal assim. E por quê? Só vai encostar essa pontinha aqui e o restante vai estar puxando a água, tá? Outra coisa é que não pode nenhuma folhagem dentro da água, porque a folhagem ela apodrece, ela vai deixar a água mais turva, a água mais fedida até, e aí ela vai fazer com que também vai entupir a pontinha e também não suba água para a planta, tá? Então a durabilidade do arranjo é menor. Então vamos lá, preciso tirar as folhagens, tá? Que não vão na água, só para vocês terem ideia. Então vamos lá, olha o tamanho do meu vaso e olha o tamanho da planta. Então assim, ó, lógico, dá para eu fazer um arranjo maior com o vaso? Dá. Só que ele vai ficar um arranjo muito grande, tá? Então eu vou fazer ele numa proporção. Como eu cortaria? Primeiro eu vou colocar água dentro do vaso. Colocar água, não precisa ser muito, não precisa ser até a boca, não. É o suficiente para todos os galinhos das plantas estarem submersos na água, tá? Então eu vou cortar na diagonal. Vou começar com o hibisco, tá bom? Então, tirar as plantinhas. Ó, aqui já dá uma proporção melhor, tá vendo? É praticamente o tamanho que fica pra fora, é mais ou menos o tamanho do vaso, né? Então ele fica numa proporção melhor. Tem um bichinho aqui. Então vamos lá. Aí eu vou usar essas daqui que eu já cortei. Vamos começar com ele aqui. Tem algumas folhinhas que não estão boas, eu corto, eu tiro elas. Então vamos lá. Não esqueçam de limpar as folhinhas que estão em volta, que não podem estar na água, para ter a durabilidade maior. Aqui. Então, eu vou parar um pouquinho com o hibisco, eu vou entrar com uma outra folhagem, tá? Vamos cortar um pouquinho da areca. Eu gosto das folhinhas menores para esses vasinhos menores. Eu gosto dessas folhinhas menores porque eu acho que ele fica mais delicado, né? Olha, ele dá uma leveza, ele dá textura no arranjo. E ao mesmo tempo ele abre um pouquinho, ele dá fica suave, né?
Pronto. Então, usei um pouquinho aqui, agora eu vou entrar um pouquinho com a alpínia. Quem tiver folhagem tropical em casa, é ótimo, porque elas têm uma durabilidade também muito boa, tá? As dracenas e as tropicais são que tem as flores tropicais, alpínia, estreliça, tem várias que tem as flores bonitas, né? Então, vamos lá. Eu vou cortar mais uma aqui. Sempre limpando as folhinhas que vão estar dentro da água. E olha a diferença, agora eu vou mostrar pra vocês, eu deixei por último a dracena, a vermelhinha. Eu gosto das cores e texturas das flores, né? Umas dão mais leveza, outras são mais brutas, elas são mais rústicas. E aí você coloca um pouquinho de cor, deixa o arranjo ainda mais bonito. Vou colocar ela pra vocês darem uma olhada. Essa daqui, ó. A dracena é essa que tem várias espécies, vários tipos dela, e elas são super resistentes. Eu gosto muito de trabalhar com elas. E eu vou dar eu quero que ela apareça mais. Então, deixa eu girar. O arranjo sempre vai girando ele pra ver se não tá com um buraquinho no meio, se tá precisando de folhagem, porque às vezes precisa, é um detalhezinho, né? Eu vou cortar mais uma alpinha. Que eu quero crescer esse arranjo mais aqui, ó. E eu vou encaixando nos buraquinhos. Sempre lembrando de estar todos os cabinhos dentro da água, tá bom? Então, ó, eu acho que falta um buraquinho aqui. Eu vou colocar mais um galinho. Eu acho que, nossa, vieram dois. Olha, eu vou colocar os dois. Não necessariamente, gente, precisa ter flor, tá? Para o arranjo ficar bonito. Só um verdinho também em casa. No meu caso aqui, eu tô sem flor, meus hibiscos até semana passada tava cheio de flor. Agora já não tem mais nada de flor, mas só o verde dentro de casa já faz uma diferença muito grande, tá? Então, eu gosto bastante. Só plantinha também. Ah, tá ficando lindo. Vou colocar só mais uma areca. Aqui. Eu acho que aqui, ó, vai ficar lindo. Ah, que legal. Então, vamos lá. É isso, ó. Então, vocês vão girando o arranjo, porque ele tem que estar completo, não pode ter nenhum buraquinho, senão vocês vão encaixando algumas folhinhas, tá? Então, o arranjo tá pronto. Então, vamos lá. Dica. Se você... Lógico, eu tenho folhagens aqui que elas duram menos, que é no caso do hibisco, elas são mais sensíveis. Então, pode ser que amanhã ela já não esteja tão boa, ou dure 2, no máximo 3 dias. Então, ela não tá legal, mas o arranjo em si tá ótimo. O que eu faço? Primeiro, vou ensinar a trocar a água, porque a água é muito importante. Quando ela ficar turva, é muito importante estar trocando a água. Porque ela precisa estar limpinha, pra a planta tá puxando essa água, tá? Então, vocês vão tirar, pega o buquezinho que vocês fizeram, corta um dedinho do pezinho da planta, tá? Troca a água, põe uma água limpa e aí volta. Aí vocês vão tirar as folhas que não estão legais. Então, eu acho que esse hibisco aqui, ó, não tá legal. Eu vou trocar ela por outra plantinha que vou pôr. Agora eu quero colocar essa daqui. Então, eu vou encaixar no lugar dela uma areca. Pronto. Então, ó, esse hibisco também não tá legal, então eu vou tirar porque ele já não tá legal. Então, eu vou colocar uma outra. Pode ser até mesmo... poderia até usar mesmo o meu hibisco, mas eu quero mudar um pouquinho a cara do meu arranjo também, né? Então eu venho com outro aqui, enfim, ó. Aí eu já renovei o meu arranjo. Então folhagens, elas têm uma durabilidade maior do que as flores, né? Então você vai ter um arranjo por mais tempo, se você tiver os cuidados ainda, melhor ainda, né? Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Logo mais eu tô postando outra aula. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar no direct lá no meu Instagram, que é Nani Rodrigues Decorações. E logo mais eu tô postando a próxima aula. E se puderem também tirar foto do arranjinho que vocês fizeram e me mandar, marca Nani Rodrigues Decorações, que eu quero ver como ficou no seu cantinho, tá bom? Um beijo, até a próxima.